Boa noite a todos. Estamos com mais um episódio do Meu Caminho. Eu sou Renata e estou aqui com a minha amiga Andréia. Tudo bem, Andréia? Como é que você está? Eu tô ótima. E você, Rê? Eu estou bem também. Bora apresentar a Hoje, nossa convidada? sim, a nossa convidada, ela já esteve aqui gravando com a gente e ela trouxe no vídeo anterior, ela falou sobre a linguagem do corpo. Hoje ela vai falar também sobre a linguagem do corpo, mas de um jeito diferente. Porque assim, o que causa a linguagem do corpo são os nossos comportamentos, né, os nossos pensamentos, as nossas crenças, e ela vai ir por esse caminho. E aí, a nossa convidada de hoje é a Sara. Você tá bem, Sara? Tô bem. E vocês, como estão? Estamos Estou bem ótimas. também. Seja Se bem-vinda mais uma apresente. vez. Sim, se Então, apresente, por favor. eu vou agradecer mais uma vez o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, então eu sou Sara, Sara Penedo. Hoje eu trabalho como psicanalista e terapeuta em linguagem do corpo. Ainda tenho alguns pacientes que eu atendo atuando com exercícios físicos, porque a minha primeira formação é como personal trainer. Mas hoje eu digo que a linguagem do corpo está em tudo. Eu não sabia, mas acho que desde que eu era personal lá atrás ainda não tinha acesso, não sabia desse conhecimento. Acho que de alguma maneira já era uma linguagem do corpo, né? Então a gente consegue fazer várias analogias. E é isso. Eu gosto muito de tudo que envolve autoconhecimento. Atualmente eu também estou estudando astrologia, tarô, tudo que envolve arquétipos, consciência, depois vai ser algo que vai complementar meu trabalho. Eu acho que a união da astrologia com a linguagem do corpo e com a psicanálise é algo que me fascina muito, assim. A neurociência também, acho que todas essas linhas de conhecimento se conversam muito bem. E só para ilustrar, não sei se não vai ser todo mundo, né, que viu o primeiro episódio, mas de personal trainer para terapeuta foi porque eu estava lá mais ou menos 10 anos atrás. A gente está em 2026, 2015, 2016. Eu trabalhava. Na época era considerada a melhor academia do Brasil, que era na Bodytech do Shopping Iguatemi. Aí tava lá na minha vida de personal, corrida, tinha que acordar muito cedo, então começar a dar aula às 6 da manhã, terminar 10 da noite, às vezes tinha que me deslocar muito de um lugar para o outro. E eu não percebia, mas eu já estava com uma certa insatisfação, que não era pequena, né? Quando a gente olha para trás assim, como se eu me visse eu agora naquela linha do tempo, falando, não, era muita insatisfação. Porque eu gostava do que eu fazia, só que a rotina era muito pesada, né? Depois que você vai alcançando uma certa idade, sei lá, vai mudando as prioridades, você vai vendo que tem alguns trabalhos que não que ser personal trainer não seja para mulher, é claro que é, qualquer profissão é, mas a rotina estava pesada. E naquela época eu ainda não tinha, eu não via assim uma maneira de eu estruturar diferente para trabalhar menos, ainda não dava, então eu tinha feito uma pós em nutrição esportiva, e eu pensei, vou fazer a pós primeiro, porque aí depois eu faço uma faculdade de nutrição e já vou ter a pós, e também já sou professora de educação física, então eu consigo atender esse paciente bonitinha, sentadinha, das 8 às 18, sei lá, no máximo. Eu estava vislumbrando isso que parecia uma vida mais normal e que talvez eu ia sentir que eu podia atender mais minhas prioridades, necessidades de mulher, porque senão você fica naquele pancadão, né? Só que aí nesse meio tempo, enquanto eu estava quase para entrar na faculdade de nutrição, eu comecei a ter umas dores musculoesqueléticas muito desconfortáveis na região da lombar. E aí eu fui em três ortopedistas e eles me pediram uma ressonância primeiro, aliás, né? Depois eu levei para outros dois confirmarem. E não tinha nada. E aí eles falavam que eu estava psicossomatizando, mas acho que eles ainda não sabiam exatamente o que era isso. E falaram, pode voltar a treinar normal, que não tem nada aí, né? Assim, psicológico. E aí eu continuava com dor, e aí eu não me conformei. E aí tinha uma colega na academia, graças a Deus, que ela conhecia um fisiatra. Ela falou: Ó, para de ir em ortopedista, você vai ter que ir nesse médico aqui que é um fisiatra, que eu não conhecia essa especialidade, que é um médico que cuida de dor.
É como se ele fosse o médico da fisioterapia, vamos dizer assim. Ele não é um cirurgião. E ele consegue fazer essas analogias. Então, quando eu cheguei nele, eu falei de tudo que tinha acontecido. Eu tive sorte ainda, porque eu cheguei nele com 3 meses. Depois que eu comecei a atender mais pessoas com dor, eu vi o sofrimento que as pessoas têm, que elas ficam 20, 25 anos, às vezes uma vida inteira tentando achar um caminho e não acha. E fica tentando só cuidar da dor de uma maneira paliativa. Então, nesse ponto, acho que eu fui muito abençoada. É E aí muito ele olhou louco, para né, mim, Sara? é, Desculpa te interromper, mas é muito louco porque a gente se imagina, acostuma com a dor. se acostuma. Se acostuma, é incrível, assim. E na época eu não estava conseguindo me acostumar, porque eu sempre, até as pessoas me zoavam na academia, porque eu sempre treinei com pouco peso, com bastante consciência corporal, não era isso que eu passava para meus pacientes. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu tô com dor? Como assim você se machucou? E aí eu não conseguia me conformar. E aí o médico olhou para mim e falou: é, realmente, na sua coluna não tem nada, mas a gente vai investigar o seu quadril e vai investigar outras coisas. Aí foi ali que essa primeira ideia da conexão, de que o corpo é todo conectado, começou a cair a ficha para mim, porque a gente até vê isso na faculdade, mas na hora da prática, você trabalha tudo segmentado, tudo separado, achando que se você fortalece só um músculo da frente da coxa, a hora que você pisar no chão, o seu pé vai entender, a coluna vai ter. E não é assim. O sistema nervoso ele funciona de uma maneira toda integrada. Então, esse médico que me trouxe essa consciência a princípio, e aí ele também me indicou para fazer um curso, que era com um fisioterapeuta, que para mim é o melhor do Brasil, assim, e ele tem uma linha de pensamento totalmente voltada para essa coisa da integridade, do que a gente chama de tessengridade também, que é toda essa conversa, né, do corpo com você mexeu aqui, você é sistêmico, você está mexendo com tudo. E esse médico ainda falou para mim, se você não fizer esse curso, porque ele atendia pessoas da área, né? Da educação física. Ele falou assim: eu já mandei um monte de gente fazer. Se você não fizer, você não vai melhorar. Isso aqui é parte do seu tratamento. Aí eu fiquei assim: eu vou fazer, né? Caramba! Aí eu fiz, foi ótimo. Nesse curso eu descobri muitas coisas, assim, que tinham a ver, alguns exames específicos que deveriam ser pedidos, às vezes, até para uma criança, um raio-x simples de 7, 8 anos, quando ela está lá começando a fazer atividade física na escola, para você perceber o como que é a estrutura dela e o que que você pode fazer que pode machucar ou não. Mas aí eu descobri que tinha algumas questões de ângulos que eu tinha nos meus ossos do quadril, e aquilo ao longo do tempo podia fazer com que eu usasse a minha musculatura muito mais do que as pessoas que tivessem ângulos mais próximos dos fisiológicos, vamos dizer assim. E aí eu fui mudando a minha maneira de treinar, a minha maneira de ver o exercício, de ver o corpo humano. Então ali foi um começo, foi muito importante. Então eu fiz tudo primeiro pela parte, vamos dizer assim, meramente física. E aí chegou na pandemia, eu já estava atendendo, mudei assim, né? Saí daquela parte que era meramente fitness para uma parte que era mais de prevenção, de longevidade e até mesmo de reabilitação. E aí eu comecei a receber indicação desse próprio médico, de outros fisioterapeutas que eu acabei conhecendo no meio do caminho. E aí quando chegou na pandemia, como a maioria das pessoas que eu estava atendendo, elas precisavam de tratamento contínuo por causa da dor, então eu vou dizer que uns 80% dos meus pacientes aceitaram treinar online, porque era o que dava para fazer na época. E era uma coisa que às vezes eu pensava assim, nossa, como ia ser bom se eu conseguisse atender online, aí eu não ia ter que me deslocar o dia inteiro. E nessa época eu já não estava mais vinculada a nenhuma academia, eu trabalhava só para mim, mas eu me deslocava bastante, né? Entre as casas, condomínios dos pacientes. E aí muitos pacientes saíram de São Paulo, então eu tive sorte porque quando as coisas começaram a voltar ao normal, eles permaneceram. Uhum. E um ou outro paciente que morava aqui ficou, outros não tiveram resistência, não quiseram. E aí foi essa época que eu fiquei muito firme, assim, não, eu quero continuar online. Eu percebi que dava para as pessoas receberem a comunicação só da voz e terem mais autonomia de usar o espaço delas, alguns materiais que eu indicassem para. Todos eles perceberam isso, que eles ganharam mais autonomia, né? Então, assim, energia, a forma de você atuar não tem distância. Mas também naquele período da pandemia, eu sempre via no YouTube as chamadas, né, de vídeos da Cristina Cairo. Na época eu estava ouvindo muito a Maura de Albanese,
já conhecia o Gasparetto, Elaine Orives, conhecia o Horácio Frazão, o próprio Hélio Couto, então estava começando a me interessar por essas coisas de funcionamento da mente, inconsciente, porque eu fiquei um período como voluntária lá no Hospital das Clínicas e as pessoas lá tinham histórias muito fortes, assim, e aí eu começava a ver um padrão que era parecido emocional, principalmente quem tinha problemas de coluna. E quando um dia eu comecei a ouvir os vídeos da Cris, finalmente eu comecei a ver muito padrão que eu tinha com relação ao que aparecia no quadril ou em outras coisas. E eu já estava com uma vontade um pouco antes, assim, eu pensava, será que eu faço psicologia? E aí, por conta de ouvir esses vídeos da Cris e pesquisar mais sobre a psicanálise, eu decidi fazer a psicanálise, bem na época da pandemia, e aí eu escolhi a escola da Cris. E aí eu acho que foi uma escolha muito acertada, até porque a Cris também, né, é inicialmente professora de educação física. Então, aquilo trouxe muito sentido para mim, assim, de eu viver tudo que eu vivi primeiro no corpo físico, antes de começar a ajudar as pessoas com a parte física, e depois de muita coisa que eu tive que viver no plano mental, emocional, para então juntar tudo e também poder passar isso para as outras pessoas, né? Então, é isso. Foi Então, tudo por Nada como a nossa etapas, né? experiência, né? E nada como a é, nossa experiência, né? É assim exatamente. que funciona, né? Que incrível. E assim, Sara, a gente conversou, né? Que a gente ia começar a falar, porque assim, o corpo, as partes conversam entre elas, né? Exatamente. Então, assim, um problema que acontece numa parte não acontece só ali, tá ligado com outra parte, quer dizer, tem relação. Você quer começar por onde? Tá aberto aqui. Hum, sei. Ou Acho que você quer vocês querem começar por sugerir. um comportamento? Uma pessoa controladora, por exemplo, aonde é Uhum. que onde vai aparecer os probleminhas aí no corpo? É o controle, a gente pode dizer, talvez seja o princípio, eu acho que de vários diagnósticos, assim, porque o controle é a coisa mais louca, né? A Uhum. gente sabe que a gente não tem, mas a gente quer tentar ter, né? Que é o controle Ah, que está relacionado com apego. Então, para começar falando de controle, a gente pode começar pela cabeça, que é justamente onde tem, né, aqui o cérebro, da onde parte todo o comando cerebral. Então, pessoas controladoras, né, começando pela região da cabeça, podem ter problemas neurológicos como um AVC, porque a pessoa que tem de ter um AVC normalmente é uma pessoa que dedicou-se muito à família, pode ter deixado de fazer muitas coisas para ela. Então, quando a família começa cada um a tomar seu rumo, ela não tem mais de quem cuidar, porque cuidar demais vira controle também, né? uhum. Tem uma linha muito tênue aí. Então, é muito comum que a pessoa que tem um AVC, lógico, inconscientemente, vai fazer com que as pessoas da família se voltem de novo para ficar em volta dela. É uma maneira de Exatamente. controlar. Não vão perder o controle. Pode ter problema também com relação aos cabelos, porque geralmente quem tem queda de cabelo é uma pessoa que está tentando, ao mesmo tempo que ela está tentando controlar, ela está tentando não ser controlada. Então, os cabelos caem como uma maneira de, como se fosse até uma defesa, né? Tem aqueles bichinhos que tem como se fosse aqueles espetinhos no corpo que quando eles querem se defender, eles lançam, né? Então Aham. é como se fosse para a pessoa também não perder a liberdade, ela não aceita ninguém acima dela, né? Porque o cabelo significa kami, que são os tem uma referência com os nossos superiores, então quando você não quer nada acima da sua cabeça, é como se você não quisesse nada que controlasse você, que tirasse sua liberdade, mas ao mesmo tempo, porque você quer exercer o controle, né? Então, o careca geralmente é um líder nato, mas também está muito tênue ali entre quanto eu lidero e quanto eu preciso controlar essa liderança. Pode também afetar a região dos olhos, né? Uma pessoa que é míope, que ela tem uma tendência a
ser perfeccionista. Vamos colocar aqui que perfeccionismo para cada um varia, mas cada um vai ter o seu padrão de onde é uma caixinha do perfeito, o míope, né, que só enxerga de perto, tem mais dificuldade de dar passos em que ele possa avançar, porque ele vai ter que fazer coisas diferentes. Então ele fica, vamos dizer, ali no mesmo quadradinho, então a visão fica com menos alcance, né? Então também é algo que está relacionado com a questão do até onde eu posso controlar, né? Controle a gente ainda vai ter a questão do coração. Então, pessoas controladoras podem ter um infarto quando percebem que tiveram uma perda muito grande de algo que elas imaginavam que jamais iria perder, que jamais iria se afastar, que pode ser um emprego, pode ser uma pessoa, pode ser uma pessoa que é uma colecionadora. Pessoas geralmente cardíacas tendem a ser colecionador, então acumuladores, e de repente aquilo que ela acumulou por tanto tempo, de repente se esvai. Então pode gerar uma tristeza muito grande e essa pessoa pode vir a ter um infarto. Ou quando não tem infarto, por tentar controlar tudo e viver numa tensão muito grande para controlar a pressão alta. E esses sintomas eles podem estar combinados. A pessoa pode ser míope e ter pressão alta. A pessoa pode ter problemas com o estômago, porque aí o controle em relação ao estômago vai ser aquela pessoa que é muito centralizadora. Tem um quê de perfeccionismo também, porque ela não confia que ninguém vai fazer nada da maneira como ela faz, então ela acaba centralizando para ela, tudo tem que passar por ela, pelo padrão dela ali de perfeição de qualidade, então é coisa demais para digerir, ao mesmo tempo não digere o que o outro faz, não digere a ideia do outro. Porque o estômago tem outros aspectos também, mas pensando nessa parte de controle, né? E a característica de um estômago feliz, jovem, saudável, né? É desapego. Então, é olhar para o novo, entender o que tem que fazer com aquela experiência. Bate muito no que a gente estava falando aí um pouquinho antes, que a Renata postou, acho que hoje, né? Do entender Oi. e do compreender. Então, o estômago, ele não quer ter que entender para aceitar. Ele aceita, assimila e delega. E sabe que aquilo vem para um aprendizado, vai ter um foco, como que eu soluciono isso aqui. Se eu não consigo solucionar agora, tá tudo certo, na hora certa eu vou solucionar. Se isso aqui chegou para mim, não tem essa rejeição, essa falta de aceitação com o que a vida traz. Acho o sistema digestivo muito interessante porque nós somos um tubo, né? E aí eu também estava estudando há um tempo atrás um pouco sobre o Pai Nosso, que são aquelas 7 sentenças que estão. Cada sentença está relacionada a um chakra, né? E aquela parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está relacionada com o chakra do plexo solar ou chakra umbilical, que rege o estômago, o fígado, todos os órgãos da digestão. E esse pão não é o pão físico do alimento físico, né? O pão é o dia em que eu aqui acordo, aceito o dia, aceito receber a experiência kármica que aquele dia tem para me dar, né? Então, se eu estou aberto, disposto, com boa vontade, igual esse estômago que tem que ser jovem, dinâmico, olhar para o novo e quer viver e quer fazer coisas novas na vida, né? Eu estou aberto para metabolizar as experiências da vida, então eu não me fecho. Então, quando fala de problema digestivo, você pensa no controle, é como se você estivesse negando a vida mesmo em si. É bem, eu acho muito interessante, acho profundo. E depois que eu também tive um pouco desse entendimento, além do que já tinha de linguagem do corpo, hoje eu entendo porque tem tanta gente que tem problema no estômago, porque você conversa com Exatamente. quase todo É mundo tem uma incrível. gastrite, tem É um incrível. refluxo, e aí você vê que como nós estamos aqui, e lógico, é inconsciente, mas assim, a coisa mais preciosa que é a vida e a gente não quer aceitar. Eu falo me incluindo nisso, totalmente, porque eu já tive Uhum. gastrite. E Eu hoje eu também já. entendo. Aí eu falo assim, meu Deus, olha assim o nível de como a gente chega, né? É Sim. tudo muito simbólico, porque isso parece, fala de uma maneira, né, a experiência, uma abstração, mas a gente tem isso simbolizado, né, através dos órgãos e como que esse sistema funciona entre receber e expelir depois, no corpo. E aí o controle também entra no intestino, porque aí o intestino é onde eu vou ficar com aquilo que, isso aqui me nutre, eu fico com isso aqui não.
Então, você vai mandar embora aquele excesso, que não serve mais. Então, a pessoa que é controladora, ela também, se ela quer segurar tudo, ela vai ter um intestino preso, constipado, ou se é a pessoa que controla também, mas ela entende que ela perdeu o controle e ela se sente, né, fora disso, ela tem o contrário, ela tem a tendência a Uhum. soltar demais, a ter uma diarreia. Aí, se a gente pensar na parte de ossos, nossa, tudo muito interligado. Sim, Porque as não, é incrível. articulações, Você né? vai falando, desculpa, Sara, você vai falando, é impressionante. Se a gente pega, aí, por exemplo, eu sou uma pessoa controladora. Eu pego isso e trabalho isso em mim para resolver, eu vou resolvendo várias partes do meu corpo. Várias coisas. E talvez, né, onde que a gente vai pegando esses pontos que são muito tênues, aí sim, eu tô falando de uma maneira onde pode acontecer geral, mas a gente atendendo a pessoa e perguntando da história de vida dela, então, do que para ela foi mais surpreendente, foi mais impactante, que ela fixou da infância, uma parte pode ficar mais atenuada e sofrer um pouco Uhum, mais. Mas o que eu vejo hoje é que não significa que porque aquela parte ali está mais ativa, que essas outras partes não estão meio que latentes e de uma maneira sistêmica. sim. Porque até uma coisa que depois que a gente conversou sobre esse tema, eu pensei assim, veio de insight, e eu pensei, caramba, faz todo sentido, porque quando a gente tem olhos bons, né? Porque a gente também recebe a vida por aqui, né? E quando você não quer ver o que você está vivendo, a tendência é também ter alguma questão dos olhos, como eu já falei do míope, ele não quer ver muito longe. O hipermétrope Aham. quer ver o outro, porque ele quer tentar controlar de alguma maneira também o que vem de longe, acaba não vendo tanto a si mesmo. Mas se você tem olhos bons, que é até algo que eu acho que é Jesus que fala na Bíblia, né? Todo o seu corpo será luz se você tiver olhos bons. Então, quando você pensa assim nesses olhos bons, olhos que vão estar lubrificados, que vão ver bem, não vão ficar secos, né? E se a gente Uhum. pensa que a gente tem várias áreas do corpo que tem líquidos e mucosas, então se eu tenho isso aqui lubrificado, eu vou ter minha boca mais lubrificada, eu vou ter muco e ácido Uhum. de uma maneira adequada para receber a vida também no estômago, muco no intestino, para esse intestino poder fazer com que, né, a, o bolo alimentar mesmo, que se transforma depois em bolo fecal, possa passar com tranquilidade, não estagne. E aí entra na última sentença do Pai Nosso, que ele fala: não nos deixeis cair em tentação. A tentação é a estagnação evolutiva. Então você vê que é tudo uma questão da gente permitir. E as próprias articulações, que articulações saudáveis, significam você estar nesse dia a dia com gratidão, com boa vontade, você ser literalmente articulado. E a gente tem líquidos, né, importantes para fazer essa movimentação, a cartilagem, que também secam, que viram artrose, que o líquido sinovial acaba tendo algum prejuízo quando a gente também se enrijece de alguma maneira, né? Então, tudo que fala muito de controle pode pegar várias partes no corpo, mas vão sempre te trazer para um enrijecimento, né? O próprio AVC, se você perde uma parte de mobilidade do corpo, mesmo que seja temporária, é uma maneira de enrijecer, é uma maneira de se estagnar, né? Uhum. E é Assim, só engraçado para. quando a Pode gente falar. percebe isso, porque tá na cara, mas a gente não enxerga. A gente não enxerga. E aí eu não lembro, por exemplo, eu não sabia nada de linguagem do corpo. Eu não tinha começado o curso bem antes. Meu pai teve Parkinson. E aí Parkinson só também vendo vem do controle, eu ia falar. exatamente. E eu vendo o comportamento da doença no corpo dele, caramba, na hora eu falei, isso tem a ver com controle. Porque ele Tem vai tudo a ver. perdendo o movimento, vai Vai perdendo perdendo o a pessoa, movimento, vai perdendo vai a perdendo o capacidade de controle. controlar, né? Exatamente. O controle do corpo. Ele estava já chegando no momento que ele não tá, tinha momentos que ele parava e ficava paralisado. Por alguns momentos, aí voltava a se mexer. Ele não tinha poder sobre o corpo dele. É incrível É, isso, não? é incrível. E aí, indo um pouco mais para a minha primeira área, da educação física, essa coisa de a gente ver que tá tudo interligado, né? Eu tinha dores lombares, a princípio eu não sentia nada no quadril, só que quando eu descobri o que estava ocasionando a dor na lombar, com esse médico que eu encontrei, eu tinha tendinites na região dos músculos do quadril, nos músculos de glúteo médio, enfim.
E nós temos um tecido que recobre, né, todo o nosso corpo, e não é só fora. Ele está fora, dentro, por entre cada órgão, cada víscera, cada vaso sanguíneo, que é a fáscia. Então, se eu estou com uma rigidez no quadril que faz a minha fáscia ficar mais retesada, vou dar um exemplo aqui na minha camisa, como se eu fizesse isso aqui, ó. A fáscia, por causa de uma tendinite, uma bursite dependendo do lugar, ela não, ela acaba ficando travada. Então, é como se fizesse isso aqui, ó, um nozinho nesse tecido. E aí os músculos que estão embaixo, porque os músculos vão fazer isso aqui na face, deslizar, eles não conseguem fazer mais isso. E aí eles começam a ficar presos. Só que aí se eu aperto aqui, você vê que se eu puxar muito, vai mudar a maneira como a minha camisa tá caindo no meu corpo inteira. Exatamente. Não fica só aqui. Então, foi ali que começou a cair a ficha. Porque se você tem uma área que tá aqui, quem que tá logo acima do quadril? A coluna lombar, em cima do sacro. Então, se o quadril tá com menos mobilidade, vai compensar na face que tá na lombar, que vai deixar ela com menos mobilidade. Ela vai ficar rígida também. Só que isso não Sim, significa, depois estudando a linguagem do corpo, que apesar de eu estar com o que eu estava no quadril, que aí vai falar muito do meu equilíbrio emocional, se eu estava me sentindo em equilíbrio para avançar para a vida do jeito que eu queria ou não estava. E aí a lombar vai Uhum. falar de questões de você não se sentir segura, que aí pode implicar na área financeira, de você estar com muita dúvida em tomar uma decisão, de você se dobrar com facilidade para alguma situação, que na época para mim estava difícil, eu não queria me dobrar. Então, Uhum. se você for ver, estava doendo. Não tinha ainda nada, que eu vou dizer assim, já tinha manifestado algo no tecido físico, mas já estava correndo nos outros corpos, mental e sim, Sim. emocional, que já estava mandando sinal para aquela lombar de uma maneira energética, né? sim. Então, você vai vendo que está tudo muito conectado. E aí, a partir do momento que você começa também a melhorar uma parte, as outras partes tendem a ir se reorganizando, né? Sim. E a tristeza? Tô curiosa para saber da tristeza. Ó, Onde que afeta o tristeza. nosso? Começando pelo sangue, né? Porque o Uhum. sangue é o livre fluir da alegria, né? De viver. Então, se você tiver tristeza, você pode ter problema de colesterol negativo alto, anemia, que também a gente sabe que está vinculado com a questão da figura paterna, né, pra gente. O ferro no sangue tem esse significado de você ter força para ir avante para os seus sonhos, para fluir sem depender de apoio, de ajuda de ninguém. Tristeza também vai afetar o coração, que é uma tristeza Uhum. muito grande, né? Como eu falei, também pode levar a questões cardíacas, como por exemplo o infarto, problemas nos rins, porque do rim é que vem aquela alegria também, né? Pulso de viver e o rim acaba filtrando o sangue, né? Então tem vários lugares que você pode manifestar tristeza. Uma pálpebra muito caída também vai falar de uma tristeza por aí a gente relacionando com a linguagem do corpo a falta de ter sentido um acalento do pai e da mãe, então Uhum. você vê que fica aquele semblante triste, né? E muitas vezes a gente sente raiva para camuflar essa tristeza. Então, quando a gente até fala da depressão, que a depressão, a pessoa tá aparentemente mais triste, mas na verdade ela tá tentando camuflar a grande frustração que dá sim tristeza, mas que acaba para você suportar, sentir aquela tamanha frustração e tristeza, você acaba desenvolvendo raiva. Porque tudo que estressa a gente de alguma maneira, no final das contas vai acabar elevando o nosso cortisol, né? E que começa lá com a adrenalina e não tem como, a gente começa a se inflamar. Então, a partir da tristeza, que você pode ficar com colesterol alto, porque fica uma gordura, que é uma energia parada de vida, que você não está conseguindo exercer, e aí ela bloqueia o fluir do seu sangue, que é o fluir de alegria na vida, você pode ter N problemas, né? Fica aquele quanto de energia armazenada que começa por causa de uma tristeza. Uhum. E se passar tinha um órgão?
Por exemplo, eu tive problema com o meu útero e por um tempo o médico queria tirar. E eu ouvi de várias pessoas: ah, tira? Você não vai ter filho? Você vai ter filho? Tira. Sabe assim? Como se fosse, é só tirar que resolve. Porque hoje a gente sabe que se você trabalhar na, é, no padrão de comportamento que aquele órgão no lado positivo pede que você tenha, aliás, né, eles sempre são positivos. A gente tende a ter diagnóstico, a adoecer, quando a gente acaba tendo um comportamento contrário do que aquele órgão pede pra gente, né? Que é igual o coração, que é desapegado, né? Ele só recebe o sangue e solta, recebe o Uhum, sangue e solta. Quando você tenta segurar as coisas, o coração já fica apertado, ele não quer. A tristeza também pode afetar bastante o sim. coração, né? Porque, por É... exemplo, desculpa te interromper, Sara, mas, por Pode exemplo, a falar. pessoa tirou, por exemplo, tirou o útero. Aí pode ser, ela não tem mais aquele órgão físico, mas ela não resolveu ali o emocional dela. Então pode ser que tenha um problema num outro lugar no corpo que tenha relação, por exemplo, com o útero. Tem a ver Sim, isso ou não? sim, eu acredito que tem a ver sim, porque assim, primeiramente, hoje a gente tem isso comprovado, né, por Markina-Killian, de Falto-Killian, ou pela própria ciência, mesmo que você tire um órgão, a energia daquele órgão continua lá. Uhum, Mas vamos sim. primeiro na sua pergunta, depois eu vou falar uma outra coisa. Se você tirar o útero, né, e o útero ele significa o quê? A nossa produção, a nossa criatividade, o nosso poder gerar coisas que não são só filhos, mas gerar um produto, gerar algo que me faz bem, colocar coisas no mundo, tudo que tem a ver com algo que você possa criar, dar seus Uhum, frutos, né? Outro ponto onde a gente tem essa questão da criatividade, se você não tirou os ovários, pode afetar os ovários, porque os ovários são realmente os pontos da criatividade. Ou pode afetar muito aqui a tireoide uhum. e o chakra da garganta, porque aqui, a partir da nossa comunicação, é também onde a gente cria muito e se realiza. Então, Mas tem vamos outro ponto. supor que a pessoa tirou, porque eu conheço, tá? Que tirou o útero, tirou aqui, a- é, tirou, tirar tireoide, existe? Tireoide. Tirar, Existe tá, tireoide, sim. Aí tirou toma o útero, hormônio. tirou, conheço, é. E aí, vai para onde? Porque tem que ir para algum lugar. Bom, aí eu diria que pensando que a pessoa já tirou o útero, né, que é o maior órgão de criatividade e que tem a ver com a nossa representação de feminino e já foi para tireoide, ou vai para as mamas, porque é uma outra área, porque pegou muito, né, a parte do feminino, né, porque o feminino é que tem essa parte da criatividade, da sensibilidade. Aí aqui as mamas que tem a ver com a nutrição, o quanto você se nutre da vida. Se você não está criando, você não está se nutrindo, porque você precisa se nutrir para criar, né? Ou enquanto você cria, você se nutre. Acho que pode ser Uhum. um jogo dos Sim. dois lados. Então eu acho que poderia ir para os seios, poderia ir para a questão de ossos também, porque ossos, além de tudo, é a nossa estrutura. Então, é como você se firma, é como você estrutura a sua personalidade, onde você também. Muito do que a gente cultiva de nossos prazeres pessoais vão estar coligados também com a questão óssea, né? Como a gente absorve esse cálcio da vida. Acho que tem várias áreas para onde pode ir, dependendo de que tipo de emoção que essa pessoa começa a exacerbar mais por causa da perda de cada órgão. Eu acho que pode variar um pouco Exatamente. de pessoa para pessoa, mas eu acho que poderia atingir essas áreas. Escape de sangue também, né? Também. Escape de sangue também é perda de alegria. É. E assim. Tudo que você passou um fio dental e saiu um pouquinho mais de sangue, você tá triste, aí você tem que olhar ali, né? Da onde que tá vindo essa tristeza? É porque eu não tô conseguindo tomar minhas decisões? Porque a gente fala da tristeza no geral, como eu falei agora, né? Esses órgãos são mais afetados. Mas, de repente, você tá lá cortando uma fruta e você passou a faca de raspão, cortou aqui o dedo mindinho. Perdeu sangue, tem uma tristeza. Dedo mindinho, dependendo do lado da mão, né? Vou dizer mão direita. É a família.
Então, alguma tristeza que eu estou tendo com relação à família, se for lá do direito, relacionada a uma mulher da minha Uhum. família. Então, são pontos que você pode pegar qualquer área do corpo, mas tristeza, mas com relação ao quê? Né? Sei lá, bati meu dedão do pé na quina e sangrou. Então, dedão do pé vai estar falando muito a mesma coisa do dedão da mão, né? Que é como se a pessoa tivesse dividida, não consegue resolver questões em que ela consiga equilibrar bem a carreira e a família. Só que ela está preocupada com isso com relação ao futuro, que aí o pé é futuro, e ela está triste porque não consegue ainda visualizar como vai ser esse futuro, ou tem uma visão triste de como pode ser esse futuro. Você falou no Gaspareto no começo, né, quando você estava falando e Sim, tal. E aí eu lembrei, num dos cursos dele que eu estava, eu lembro de uma moça que estava sentada atrás de mim e ela já tinha feito várias cirurgias, várias, e eu não lembro que pergunta que ela fez para ele, mas cirurgia de tirar órgão, de tirar partes do corpo. E ele brigar com nossa, ela. Ele brigar com ela, ele falando, mas você vai ficar, daqui a pouco não tem nada dentro de você. não tem Você nada, vai olhar, você vai olhar para você quando, sabe? Brigando com ela. Eu lembrei, é muito louco isso, porque a gente normaliza. O médico disse, não, tira que resolve o problema. E a gente, tá bom, vou tirar. É Né? muito louco isso, né? Como muitos médicos normalizam mesmo. Outro dia eu fiquei, assim, chocada com. Porque, como eu acabei trabalhando com essa parte de dor, então era muito comum você ver as pessoas com próteses, né? Prótese de Uhum, quadril, prótese de joelho. E aí eu vi no Instagram um médico, tipo assim, incentivando que as pessoas já coloquem prótese logo, enquanto tá jovem. Porque você tem que preservar o seu movimento natural do quadril. E eu ouvindo aquilo, eu absurdo. Eu falei, primeiro, que a prótese não nunca fica com movimento gente. natural. E aí, quando você falou agora dessa moça do Gasparetto, eu fiquei pensando, olha que louco, porque ela talvez tenha um padrão que ela não percebeu ainda, mas de uma rejeição tão grande, porque você não deixa de ser quando um órgão está afetado demais, ao ponto de que, nossa, você vai ter que retirar, de você não estar rejeitando demais aquela parte em você, ou o que aquilo simboliza em você. Então é mais fácil eu Uhum, arrancar, né? Eu me desfazer de mim, eu perder parte de mim, para como o Gasparetto falou para mim, para não ter que olhar para aquilo. uhum. É muito Incrível. impressionante, né? E sabe um negócio que eu lembrei também? Quando teve, a gente falou sobre aqui com linguagem do corpo, linguagem dos dentes. Eu não sabia que primeiro, antes de ir para algum órgão manifestar no corpo, primeiro você observa no dente. Incrível, quer dizer, e a gente, na maioria das vezes, a gente foge do dentista, né? Porque a gente não quer. O dente representa um órgão, né? Específico. Incrível, incrível. E aí eu lembro. Eu não vou saber o nome. Enfim, é incrível como a tomada de consciência muda. Tem um date meu com a Carlinha, que fez a entrevista, né? Ela sabia qual era. Por isso que eu falei para ela, eu falei, o dente que representa a avó materna representa o que também? Que ela começou a falar dos órgãos. E eu não sabia. Ela, representa o útero, eu falei. E tava me doendo, Sara, tava me doendo há dias. Na hora que Caramba! ela falou, aí eu não sabia, não tinha noção. Começou a diminuir a dor, parou a dor. É Só quando a de gente toma consciência, né? é Toma consciência. incrível. Porque você relaciona com o útero, e aí você já consegue lembrar que comportamento que você tem que ter, como é que você está olhando para os homens, se Sim. tem algum Não, porque homem quando que eu, na sua, enquanto né, eu, já muda. já É incrível porque também como o enquanto corpo tem maneiras diferentes de tentar nos avisar, né? porque enquanto Exato. eu sabia que era por causa a minha avó materna já desencarnou faz muito tempo. E cara, e tá tudo bem ela ter desencarnado. Sério, eu não entendia por que doía. Porque eu não entendia, gente, mas eu não tenho problema com a minha avó materna. Não é possível, eu não tenho. Cara, e aí eu não entendia por que que dói. Tem a outra coisa aqui. Aí eu perguntei para ela, útero, tá. Então é isso. Incrível. Incrível. Essa é uma parte que a gente não consegue ver tão a fundo lá na formação de linguagem do corpo. Se a gente conseguisse ver exatamente que órgão que está coligado, é porque acho que até a Cris explica que essa parte dos órgãos ela vai estar mais relacionada com a medicina chinesa, que também tem tudo a ver, Hum, né? Porque na linguagem do corpo, para os egípcios, a gente olha mais
a parte dos ancestrais. Mas tem tudo a ver, né? A avó materna está coligada com a representação de útero, né? Que é da Sim. onde Feminino, né? veio a sua mãe, o feminino. A gente tem mitocôndrias das nossas avós, né? Que as mitocôndrias são passadas sempre do DNA da mulher, de mulher para mulher, né? Sim. Então, isso é muito Então, assim, interessante. e aí voltando ao controle, quer dizer, uma pessoa que resolve, que trabalha o controle e o apego, que são, né, conversam ali, né? É impressionante como vai resolvendo mesmo, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Acho que a grande maioria das pessoas. Sim, cada um com um Controlador de certo alguma tipo forma. de controle. Mas é incrível. Por isso que é o poder do soltar, né? E é a O coisa mais poder. difícil de fazer. Se a pessoa consegue realmente abrir mão de todo tipo de controle e focar nela, no que passa Uhum, dentro dela, né? E no que passa na mente dela e no corpo, e até mesmo gerar uma certa distância da própria mente e do próprio corpo, eu acho que essa pessoa é a pessoa que vai longe. sim. Ela consegue Te- receber o que chega e agir de acordo com o que é necessário, mas aquela pessoa que é livre, que não importa o que aconteça fora, ela consegue ficar bem dentro, né? Ela Uhum, não fica nem triste, nem magoada, também não depende de ficar feliz por causa do que acontece fora. Por causa que Sim. uhum, é uma via de mão dupla, né? Porque se uhum. você também Você, fica feliz por causa do que fazem fora, do que você vê fora, você também é dependente. sim. Você Sim. percebe algum comportamento que é mais forte nas pessoas, que causam mais problemas? Seria o controle ou tem outro? Nossa, eu acho que controle e apego, porque tudo vem de uma certa maneira de controle, porque quando a gente Medo. depende, a gente quer que qualquer coisa seja de uma determinada maneira, já é um jeito de controlar. E Uhum, aí, se você não quer, vamos dar um exemplo, vai, começando lá primeiro pelos cabelos, né? Se você tem problema com figuras de autoridade e você acredita, porque é tudo uma crença também que aquelas pessoas têm um imenso poder sobre você. Depende de tudo como você vê. E aí você crê que não, essa pessoa não pode ficar em cima de você, está querendo controlar a maneira que você entende que aquela pessoa é. E depende da situação. Vamos supor que seja um chefe seu mesmo, que você tenha que lidar. Existe uma hierarquia que é necessária dentro de um local de trabalho e que está tudo bem, né? Dentro do uhum, papel que o chefe tem, dentro do papel que você tem, lógico, né? Pode ser que a gente tenha casos que tem relacionamentos que são abusivos ou que você esteja sofrendo alguma maneira de assédio, mas ainda independente disso, se a gente consegue deixar que essa pessoa está agindo assim, eu tenho o direito de tomar uma atitude, um posicionamento, mas você não se sentir submisso, preso. É isso que é o que eu acho que Entender, é né? muito louco, porque não é o que nos acontece, é como a gente sente o que nos acontece. uhum, Tem até um exemplo que eu acho que foi numa aula que o Júnior deu, que eu achei bem bacana, que, por exemplo, tem. A gente sabe que aqui no Brasil as mulheres tendem a ter muito problema com útero, né? Com coisas que estão relacionadas ao feminino, com seios. E se a gente compara a mulher brasileira com a mulher egípcia, a cultura para a mulher egípcia seria uma cultura em que a mulher é muito mais anulada, porque o marido pode uhum. ter várias esposas, né? E aqui no Brasil, a mulher tem bastante liberdade. E aí ela se sente ainda briguenta, anulada, tem muita celulite, que é aquela raiva implodida. E as mulheres lá no Egito não têm, quase não tem problemas. Por quê? Porque é como ela vê, é como ela Ela não enxerga. enxerga problema ali, Não enxerga exatamente. problema nenhum. E a gente fica procurando um monte de problema para brigar com o homem. Então, você vê como que tudo é muito de como a gente sente aquela situação. Sim. E É incrível, né? Porque a gente ouve falar, uma pessoa, deixa ela pedir ajuda, porque de repente na situação que ela tá, para ela tá tudo bem. exatamente. Ela E não aí vê a gente problema olha ali. de fora e acha um absurdo e para aquela mulher tá tudo bem. Sim, você Não tem que tem problema respeitar a nenhum. escolha do outro, né? Esse que é o problema, a gente não Exatamente. respeita a escolha do outro, né? E Sim. o medo, Sara?
Medo, onde que influencia no corpo? Medo também pega rim, né? Hum, Porque quando a gente. O medo, ele tá totalmente conectado com o controle, porque só controla quem tem medo. Medo de Sim, perder, medo de enfrentar, medo de morrer, medo de ser rejeitado, abandonado, medo de passar vergonha, medo do ridículo, né? Tá totalmente conectado. Então, ali o rim, né? Que a gente fala do controle, a questão relacionada com. Tem a ver com a alegria, com a tristeza. A gente falou que a questão da. Quanto mais alegre uma pessoa é, mais energia de vida flui, né? A partir desse uhum. rim. Mas tem tudo a ver com medo. Porque o medo é que traz as emoções de sobrevivência, né? Então, se eu tenho que lutar insegurança pela também, né? sobrevivência, então estou sempre naquele mecanismo de que ou eu vou precisar fugir, ou eu vou precisar lutar, então eu tenho que segurar o máximo as coisas que eu puder aqui para não perder. Você está controlando porque tem medo. Então, pega rim, o próprio estômago, né? A pessoa se invade muito pelo medo de se posicionar, pelo medo de enfrentar, pelo medo de digerir o novo e achar que não vai dar conta. É, o próprio sangue pode ficar muito intoxicado por causa do medo. Os músculos enfraquecem, os ossos também enfraquecem por causa do medo. Incrível. A Tudo muito. insegurança entra nisso O também, né? diabetes, né? É muito medo também de futuro, questões com a visão, medo de como que esse futuro Que vai pode ser o ser. futuro. Então, Incrível A o isso. O medo, insegurança nossa, entra nisso. que que só você vai falou, Rê? depender Desculpa. mesmo da área, Né? assim, né? Você pode ajustar, talvez seja mais medo disso ou medo daquilo, mas tudo que envolve o controle é medo por baixo. Então tá tudo relacionado: medo, apego, controle, insegurança, Insegurança, o apego tudo também. Eu isso me também, apego né? porque eu tenho medo do novo. Eu Sim, conheço isso aqui, eu me apego porque aquilo para mim é o familiar. Então eu tento Uhum. sim, controlar o máximo possível aquela situação, ou aquela pessoa, ou aquele relacionamento do jeito como ele está, porque eu não sei quem eu sou sem aquela situação, então eu tenho medo de mim, eu tenho medo de como vai ser. O medo é uma coisa também E a incrível. crítica? E a crítica? Crítica também tem a ver com controle, sabia? Porque eu só Hum, critico quem eu quero controlar. Porque se eu critico, é porque eu quero que seja do meu jeito, é porque eu quero que seja diferente. exatamente. Se eu tô de boa com aquilo, eu não critico, tá me incomodando. A crítica não deixa de ser uma projeção para eu me validar que o meu jeito seria melhor. Então é tá melhor, certo. porque. E aí pega no que a Renata falou, insegurança. Eu penso de um jeito, mas eu não tô segura quanto aquilo. Então, se eu vejo uma pessoa fazendo diferente e eu critico, é uma maneira de eu desvalidar para eu tentar validar aquilo que eu acredito que seria o certo, porque inconscientemente é como se aquela pessoa que eu nem conheço às vezes, né, que a gente vê de rede social, estivesse invalidando a maneira que eu acredito que é certa de viver. Sim. Incrível. Então, E crítica aí, também é controle. você estudando astrologia, aí já me vem lógico, meu signo é virgem, né? Imagina, se você pega uma virginiana, aí você não, deixa eu ver se essa pessoa é crítica, né? Porque O Virgem tende a ter mais crítica, porque assim, o Virgem é um signo de critério, né? De uma organização de ordem, de beleza, de aprimoramento. Só que quando vai para o excesso, acaba indo para o lado da crítica, né? E o seu Virgem, ele tá. O seu Sol em Virgem em que casa, você sabe? não sei, Ah, tá. não sei. Porque se você tiver um Saturno na casa 6, que é a casa da rotina, do dia a dia, que é regida originalmente por Virgem, aí fica mais rígido ainda. Nossa, deve estar aí. Ou um Saturno de casa 3, que é também a casa ali do primeiro dos conhecimentos. Então, Nossa, deve tipo, tem Não, estar, aspecto de Virgem, mas tem muito a ver também. Depende de onde tá, depende da casa, depende deve se você tem estar. um signo, um planeta que é mais rígido de tempo, que também está naquela casa, e tudo isso ajuda. Não, deve estar aí, certeza, Né? porque eu só adoro descobri falar adulta que dessas eu podia coisas. errar. Eu só descobri adulta que eu podia errar, que eu. Bem-vindo ao clube, eu também. Que É, Não, eu tenho, tô falando porque eu tenho Saturno de casa 6.
e Ah, que Plutão, bom, Sara. vai em Libra, vai. E em conjunção com Então, Marte lá no meio do céu, né? Que isso aí. que, que, que Então, sorte. Não, a Andrea está falando essas coisas, mas assim, o tempo de convivência que eu tenho com ela, que já é um bom tempo que a gente tem de convivência junto, a Andrea, ela não é crítica, ela melhorou. Ó, se tá ela Não, tá vendo? não, eu nível sou outra 100, pessoa. Eu sou se outra ela tá É pessoa. porque nível, a se gente ela sempre tende tava a criticar a gente mesmo, né? Porque Não, a gente só não, acaba eu e fazendo sou. com o outro controle aquilo que a gente tem. aprendeu a fazer com a gente mesmo, que a gente aprendeu lá na infância. Então, é um Eu trabalho não. sair desse Não, lugar. eu custei acreditar. Quando eu ouvi a primeira vez adulta que eu podia errar, eu não acreditei. Imagina. Não, é mentira. Ninguém me falou isso. Não, e a E gente aí, ouve isso que você falou, demora para acreditar e demora para não, começar a executar. imagina. Exatamente. É E isso aí. controle, ela não tem. Você não se Gente, se ela permite. era controladora, hoje em dia ela não é. Ela não Ao é. Tá Ela é vendo? extremo, muito. mas 100%. cem por Ela cento. Não, melhorou. eu não Melhorou. tinha o outro lado, era 100%. E algum diagnóstico desses de controle, você teve algum que você acha que veio por conta do padrão não poder errar, perfeccionismo, crítica? Ah, com certeza, eu devo ter miopia, eu nunca fiz. Eu sei que eu tenho astigmatismo, mas deve ter miopia aqui também, deve ter. Os ossos, rígida, ao extremo. A aula mais difícil da Cris para mim foi de articulação. Eu quase que eu fui embora e não voltei. Hum. Quase. Eu me segurei para não chorar ali. Eu chorei Então, para cada depois. pessoa vai pegar, por exemplo, né, como eu falei do Virgem, deve ter algo no seu mapa que pode estar coligado forte com Saturno, porque Saturno rege os ossos, né? Rege as pedras, vamos dizer assim, toda essa parte de ossos no corpo. Então, quando a gente falou aquela coisa da lubrificação, né? Se eu preciso preservar uma estrutura, né? Você vê como que para cada pessoa pega. Poderia ter pegado o estômago, não pegou. O estômago também fala muito de crítica, mas depende de Estômago onde vai tranquilo mais. para mim. É, Não tem problema no estômago, engraçado. Ainda bem. pode ser para onde você direciona mais, porque talvez para você é mais fácil aceitar o que chega e talvez a sua questão de errar esteja mais voltada com questões de estrutura, né? E aí eu não posso sair dessa caixinha aqui, né? A Nossa, estrutura tem mas que você ser não. assim, ou para você se dançar entre as situações. Você até recebe, você sabe como você tem que fazer, você pega e faz. Não se trava, mas talvez a rigidez com um Mas tipo de ao estrutura, extremo. Eu vou te dar um né? Tem que exemplo, ser só para aqui, você eu não ver vou me articular por cura. outras bandas, então aí as articulações acabam ficando mais rígidas. Não, E talvez, né, você falou do útero, você não perceber que por conta da rigidez você se anular, porque os ossos tendem a enfraquecer quando a gente se anula muito, em prol de Uhum. manter o mesmo tipo de estrutura, depende de como você se relaciona com a sua família, se é uma estrutura muito voltada para a parte familiar, aí pode pegar os ossos também. cara, o primeiro dia de aula, olha, eu vou parar por aqui porque é internação na certa se eu continuar. O primeiro dia de aula, o meu comportamento do resto para o resto do ano era igual o primeiro dia de aula, tá? Então, o meu era igual, eu não mudava. Então, para mim, como eu me comportava no primeiro dia, eu ia manter aquele comportamento. Eu ia manter, não, eu mantinha o mesmo. A Isso loucura. era uma maneira que você queria manter. Não, eu vou me Eu não ou sabia, era eu não tinha inconsciente. noção consciente. Quer dizer, eu sabia que eu fazia isso, mas para mim isso era o normal. Entendia, mas não compreendia. Exatamente, perfeita agora. Exatamente. Exatamente. E aí, quando falando dos signos, tem a ver quando falam dos signos, tal signo pode ter realmente estar ligado, os problemas que a gente vê nas revistinhas de horóscopo, por exemplo, tem a ver ou não? Tem a ver sim, só que depende muito da estrutura inteira do mapa, para que aquilo se Hum, apresente ou não, e não só do signo isolado, mas que a tendência de cada signo correlacionado com a parte do corpo, sim, tem a ver sim, por causa do hum. elemento, por causa do tipo da energia, e aí quando você associa, né, com a linguagem do corpo, você acaba enriquecendo muito esse diagnóstico.
Não, e quando você sabe o mapa numerológico também, quer dizer, você antes de falar com a pessoa, né, você já sabendo as energias dos números, já sabendo o signo dela, você já tem ali, né, o raio-x, né? Sim. É que aí você vai ver pela história de vida dela e pelos aspectos, né? Os aspectos são aquelas linhas que a gente tem em azul e vermelho em alguns mapas verdes, que são mais neutras, de aspectos positivos, né? Mais benéficos e aspectos mais desafiadores, entre casas e planetas. Então, os aspectos são mais essenciais para a gente perceber se vai desenvolver uma determinada doença que pode, ou uma área do corpo que vai ser mais sensível de acordo com aquele signo, dependendo dos aspectos. Hum, interessante. Porque, por exemplo, o Virgem, ele rege mesmo a região de estômago, e você mesmo no estômago nunca pegou. Então, deve ter Não, aspectos que estão mais relacionados no seu mapa com essas outras áreas. E aí elas acabaram ficando mais fortes e acabaram aparecendo. que incrível. Não, Interessante. eu pensei que não tinha solução. Eu realmente achei que Não, não. virgem, não. Solução Tudo tem sempre Não, tem. solução. não. Eu sou um exemplo. É, solução sempre tem. É que Eu como sou a um gente está exemplo. nesse planeta desafiador, a tendência é a gente sempre pender mais pro lado de lá, né? Lado negativo, em que a gente precisa arrumar as nossas coisinhas, do que a gente já tá surfando, né? No lado positivo. Mas é aí que tá o aprendizado, né? E é E a incrível coragem quando a de querer gente. olhar, né? Porque nem sempre Exatamente. a gente tem coragem de olhar as coisas. É, Melhor deixar passar batido, né? tem que olhar. E tem que querer muito olhar, porque, nossa, Já, não é fácil. Que a gente não. olha, como Tem. você falou, a gente entende, e aí a gente fica um tempão. Ah, eu já entendi, por que que não mudou? Por que que eu não melhorei? Aí vira cobrança de novo. E se a gente não tomar Exato. cuidado, quanto mais conhecimento a gente vai buscando, mais entendimento você vai ganhando. E se você não tomar cuidado e for uma pessoa que é crítica com você mesmo, que é autoexigente, que eu Uhum. sofri muito por causa disso, você se exige ainda mais. Aí você se cobra Sim, ainda mais, porque cobrança. você já viu isso, já viu aquilo, já sabe como é, e por que que ainda não está dando certo? Tem que Por que tomar que não cuidado, melhorou? então tem que entrar com paciência do processo, com o aprendizado, com a aceitação, com o acolhimento. Olhar com Nossa, amor, né? Entender senão que é o que você você vira o seu pior sabia. inimigo. Sim, exatamente. Aceitar. E a raiva? Raiva vem muito de um sentimento de injustiça, mas uma injustiça que está coligada com essa não aceitação, porque é quando a gente ainda está na posição de vítima, né? Uhum. Então, muitas pessoas dizem, ah, a raiva é uma emoção básica, ok, né? Ah, não, porque a raiva é necessária, porque a raiva é ação. Pode até ser, mas eu vou dizer que eu não concordo com essa afirmação. Não que eu não seja uma pessoa que não tenha sentido, até chegar lá na psicanálise, na linguagem do corpo, muita raiva e não tenha, no meu caso, tendinite. Tudo que é it, gastrite, tinha muito a ver com estar sentindo muita raiva daquela situação que eu estava vivendo e eu não conseguia mudar. Celulite? E Sim. tudo é raiva, celulite, raiva implodida, né? Tudo que é ites, qualquer tipo de ites vão refletir essa raiva e essa raiva, dependendo da área do corpo, vai mostrar pra gente, mas qual que é o motivo, né, dessa raiva? Que é uma energia que fica implodida dentro da gente, né? Que acaba agredindo a gente de volta. Porque a raiva, ela até pode te mostrar se você. E o interessante é que você consiga fazer isso de uma maneira mais rápida, né? Porque é muito literalmente assim, várias pessoas falam isso, né? Que é clássico, ficar sentindo raiva é você tomar um copo de veneno, porque aquilo vai intoxicar, produzir um monte de química de toxina no seu corpo e você quer que o outro morra. Então, quando você sentir raiva, você tem que pensar onde é que eu permiti, onde foi que eu não me posicionei. Não que você não tenha que tomar uma atitude, mas se você tomar atitudes que façam você sentir mais raiva, ou você se exacerbar, brigar, não vai ser legal para você, nem no curto, nem no médio prazo. É legal para te mostrar como você tem que se posicionar. Mas se você age pela raiva, igual tem muita gente que fala, vou correr, que é uma maneira de descarregar raiva.
vou praticar um esporte que vai dar um Extravasar. monte de pancada, extravasar. Beleza, você pode até fazer isso, mas vai chegar uma hora que, tipo, não dá para usar isso, só me parece como você tomar um comprimido. É um remédio paliativo. Não que não tenha momentos, porque se a gente ainda, assim, começou um processo de autoconhecimento e não realmente acumulou muita coisa, vai ter coisa que tem que vir para fora e é bom colocar para fora. Mas se você puder se educar para você não produzir mais raiva, então você não ter mais que produzir uma memória de raiva nova que acessa todas as outras anteriores e enfraquecendo elas, porque as pessoas acham que raiva você consegue tudo, né? Ah, com raiva eu vou lá me revoltar, eu vou lá fazer a passeata do não sei o quê, eu vou mudar o mundo. Mas é uma energia que você não consegue sustentar por muito tempo, que é o que acontece lá com a adrenalina. A gente se estressa, fica Hum. com medo e com raiva. Sobe a adrenalina não dura muito tempo, a gente sobe cortisol. E fica com cortisol alto anos e anos e anos. Uma pessoa que tem muita raiva vai ficar com cortisol anos e anos e anos e anos, e o cortisol gera esse monte de inflamação, né? No corpo, prejudica várias e várias áreas. Então, quando a gente começa a desenvolver autoconhecimento, alto valor, alto amor, e você tenta mudar esse shift, né? Esse shift na energia que te move. Ah, eu tô fazendo isso porque eu me valorizo, eu tô fazendo isso porque eu me amo. Você vai ter muito mais energia, mesmo que seja uma energia que não é de explosão, para você fazer as suas coisas, do que você ficar agindo pela raiva. Eu acho que as pessoas vendem uma ideia que pegou muito. Não, a raiva é importante, porque a raiva te põe na ação. Eu discordo. Eu acho que a Uhum. raiva te põe numa maneira implodida se você tomar ação só pela raiva. Ela pode vir, você usa como sinalizador, mas você tenta neutralizar isso e fazer as coisas de uma maneira mais consciente, mais neutra. É igual o pessoal romantizar a ansiedade. Ansiedade não é normal, gente. Não é emoção. Ansiedade é um transtorno. Eu posso dizer assim, além de psíquico, seria psíquico e espiritual, porque a ansiedade ela te deixa meio num limbo. Você não está nem no passado, nem no futuro, naquela ânsia, e tem que vir, e aquela angústia. Então, também não é normal. As pessoas normalizam, né? Não era pra gente. A gente não. Eu pode ser utópico isso aqui que eu tô falando, mas eu acredito que nós, seres humanos, não precisaríamos viver com raiva e nem com ansiedade. Por mais que o mundo induza que a gente tenha, né, esse tipo de reação, mas eu acho que dá pra gente viver sem isso, se a gente se trabalhar. Sabe o negócio Sim, que eu percebi sobre a ansiedade e a depressão, né? Quando eu comecei a conseguir ficar mais no agora, isso diminui. Total. Você não sente, estado de né? Porque se presença você tá no que agora, cura. né, sendo a depressão um afastamento de você mesmo, você tá com você. Tudo é Sim, muito a questão da presença. sim, Porque Exatamente. você tá no agora, né? Então você está recebendo uma experiência de agora, que a gente tem a lei de ação, reação, retorno, né? Que seria karma, que é só ação e reação o tempo inteiro. Então o que chegou agora, não tem o que fazer. Chegou agora, você tem que experienciar, que é aí onde você vai ter um sistema digestivo bom. E não vai ter sim. icks, Uhum. porque tudo vem na raiva. A raiva é você não querer receber aquilo que você acha que é injusto. Ah, injusto. Por que que eu tô passando por isso? Por que que isso não veio do jeito que eu quero? Por que que tem que ser assim? Então você já está É se o jeito do vitimizando e se vitimismo que você colocando falou, né? Quanto mais vítima exatamente. você é, mais raiva você tem, Mais né? raiva você tem. E aí você vai tentar fazer o que você precisa fazer agora com raiva. Você vai Não dá. acumular mais raiva, vai vir mais coisas que você vai ficar com raiva, porque você continua emitindo essa emoção. O que já foi, né? O que tá vindo Uhum. agora, você não muda. O que tá vindo agora, você tem que experienciar. E aí é nesse experienciar agora, se você age com uma emoção mais neutra, de mais tranquilidade, vai buscando essa serenidade, ok, é isso aqui, o que que eu tenho para aprender com isso aqui? Por que que isso está na minha vida agora? Se colocar sempre nessa postura de um eterno aprendiz, que é uma pessoa muito saudável, que a pessoa jovem ela está aberta para aprender, porque só uma pessoa velha não quer aprender mais nada, né? Uhum. Então, essa disposição do aprender é que torna o corpo jovem, né? Faz o corpo estar sempre trabalhando com espontaneidade, olhando para o novo. E assim você vai criando coisas melhores para ir chegando para você. Sim, Então, lógico que assim, me incluo que eu foco em trabalhar isso todos os dias, e que não é todo dia que é tão fácil, mas que é para mim é o que perfeito. faz muito sentido. E Eu que é acho o que acaba mantendo você jovem, né? De você estar nessa presença
E porque se você está mais presente, não tem por que estar depressivo, né? Uhum, Você se distancia de você mesmo, né? Na depressão. Tem uma expressão que eu já ouvi para depressão que é como se fosse o estresse do medo. Você viveu tanto medo, tanto tempo em medo, porque deprimir é. Imagina que a gente tem a rua aqui, de repente tem um buraco aqui, né? Que o carro vai lá, passa, pum. Então é uhum, deprimir. Então eu fiquei tanto tempo aqui tentando me segurar que eu nem consigo me segurar aqui. Então é como se eu afundasse, né? Dentro de mim uhum, mesmo. E também esse medo. A ansiedade também é das coisas que derivam de viver muito tempo com medo, né? Que o medo faz você querer controlar. Você quer controlar algo que não está aqui ainda. Então você quer antecipar, que é a palavra antecipar, né? Antecipar é tipo pegar, antecipar. Então eu quero antecipar, eu quero pegar o que ainda não está aqui agora. Então olha que angústia. Porque você não sabe como Sim, é, como vai ser, você quer antecipar, e se você quer antecipar, não tem como você estar aqui. E não tem como eu digerir uma comida que ainda está lá no futuro e não está aqui agora, sim, uhum. né? E é muito Então, exatamente. louco, porque assim, a gente vai empurrando com a barriga, e quando eu falo isso, eu falo olhando para mim, no meu exemplo. E aí a gente não percebe que isso vai acumulando na nossa vida. Porque assim, eu tenho alguns picos de passar mal, de problemas de saúde, que tipo, foi do dia para a noite, né? graças a Foi Deus. do dia para a noite que começou a dor física. Porque até Mas, então a gente não dá né, valor para dor emocional. A gente acha que é menos. Ela a Que não gente está chega acha. antes doendo. que a gente viver, né? É, Não dá a gente só atenção. vai procurar ajuda se tá doendo no físico e a gente não aguenta, né? E aí a gente E a vai. gente ainda não aguenta, porque enquanto você está aguentando, mas Você tem que. é bem, acho muito sábio. Não sei se você vai lembrar desse dia que a Cris falou, por que que vocês ficam doentes? E aí ficou todo mundo assim, por quê? Né? Aí começa a falar das coisas, do inconsciente, do mecanismo de defesa. Mas é mais simples do que isso. É porque a gente não sabe o que a gente sente. E só tem como a gente saber o que a gente sente se a gente fica no presente. Exato. Uhum. A gente não É esse é o sabe. problema. Se você A tá primeira lá na vez, ansiedade, Esse você é o não maior consegue. aprendizado, né? a gente não É, conhece a gente Já vai mesmo. ficar no presente. É, Porque a eu gente não lembro a sabe o que a primeira gente sente. Porque se você vez. perceber, putz, eu tô sentindo isso, peraí, deixa eu já. Não, não quero sentir Exatamente. isso. Eu vou sentir, vou trocar, vou pôr uma emoção melhor no lugar. É, sim. eu digo isso assim, o processo meditativo, né? Eu tô muito firme mesmo, assim, na meditação, que eu fiz um contrato comigo, vamos dizer assim, desde o É, dia 25 de dezembro, Natal do ano passado. Então, desde lá até hoje eu não falhei. E aí, é. no começo, você começa a meditar lá, escolhe um método, enfim, ou faz você mesmo. Parece que é tranquilo, né? Você respira, se acalma. Depois, estava até comentando isso com amigos, assim, enfim. Meu, vira uma panela de pipoca, começa a pular tudo na sua mente. Então você vai meditar, não tem nada de tranquilo. É só pá, pá, pá. E eu lembro muito o doutor Joe Dispenza, e ele fala que é isso, meditar é familiarizar-se com, que é com você. Então agora não tem Uhum. como. Se eu Você sento lá para começa a fazer o meu testar processo, vem, tudo. vem, 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 isso, aí você começa a perceber quem é você. E aí, assim, é Sabe o que que impressionante, é é bom, mas é assustador também. Aí você Sei que, começa, nossa, é mesmo, eu me sinto assim. É... sei Aí que é começa a engraçado, cair a Sara? ficha. É. Você tem isso na meditação, né? Eu falo muito para a Andrea, porque é engraçado. Eu tenho isso no banho. Eu vou tomar Oh! banho, cara. Eu vou tomar banho. Você não tem noção. O que explode de coisa na minha cabeça? Não, porque isso é isso. Não, cara. Ah, então isso daqui eu vou relacionar com isso. Que nem quando eu fiz o vídeo falando de entender e compreender, eu tava no banho. Eu tinha saído do Então. banho, eu terminei o banho e falei, peraí, preciso fazer o vídeo. Tudo acontece muito comigo no banho. É legal, Então né? hoje Porque Você a tem uma eu vi, né? meditação ativa e Você, queira ou não, você está é, recebendo a água, talvez para você seja uma maneira de que você começa a limpar as emoções, a se conectar com esse campo sim. emocional por causa da água Como e é que para você está você vem presente, né? Você está uhum, presente ali tomando banho, você tem que se esfregar, também. você, né? E É ter muito legal. contato com o corpo, né? Ficar no corpo, Sim, porque a gente está no corpo e quer sair correndo dele, coitado. sim. Nossa, eu tô nisso. Tipo, eu não consigo correr do corpo, deixa eu tirar o corpo de mim. Então, gente, é muito louco isso.
Muito, muito louco. Que É. incrível, que incrível. A gente não se conhece mesmo, né? Porque a gente está falando da meditação, está falando do banho, mas imagina se a gente ficar no estado de presença o dia inteiro. Nossa, aí a gente fica nesse estado de meditação o dia inteiro, porque a meditação é isso, é você ficar no agora, né? É que Exatamente. Aquele a momento em gente que se. você para ali é um treino para você transferir isso para sua rotina do dia a dia. Você conseguir estar nesse estado, Exatamente. né? Por isso que Estar é familiarizado difícil, com você o tempo todo. por isso que é difícil ficar no presente, porque nem sempre você quer ver o que as coisas estão aparecendo, porque presença você vai começar a ver um monte de coisa, você não quer ver, então o que que você faz? Não quer Você ver? sai fora, Exatamente. né? Você tem que querer ver as sombrinhas, né? E Tem que abraçar a integrá-las, porque aí sombrinha. quando aquela situação que iria te ocasionar raiva vem, e aí aquela sombra está integrada, fala, não, hoje não, você vai ficar aí. Quando for Eu necessário, eu uso você. Quando vai com te consciência. chamo. Te chamo, exato. Aí ela fica calminha. Ela foi. Exato. É muito Que legal, gente. incrível, Isso. que É muito incrível. legal. Adorei, Sara. Você quer falar mais alguma coisa que você acha importante, que não foi falada, enfim? Ah, deixa eu ver. É que a gente fazendo essas correlações, né? Com várias Tem partes tanta coisa, né? do corpo, tem tanta Tem. coisa. A parte também, né? Acho que só para trazer uma alusão a mais, talvez, para as pessoas, quando a gente fala de, sei lá, falando em controle, nossa, é tanta coisa. Quando a gente fala de braços, né? Aí pensando já mais em membros, geralmente a gente acumula muita gordura no braço, o braço também fala dessa afeição, né? Também é uma maneira de controlar. É, é, é bastante coisa, né? A maneira como a gente acumula gordura no corpo também é uma maneira também de controle. De autocontrole, de se esconder, ou de manter uma energia ali que me segura, que me prende, para eu controlar de não avançar. Mas, enfim, é interessante, como eu falei, né? Cada pessoa vai ter um histórico de vida que vai indicar mais de uma área, ficar mais sensível, de aparecer mais do que outra área. Essa parte do formato do corpo acabamos não explorando muito, mas também vai ter a ver. Mas, enfim, a gente é muito. Acho que, assim, vai parecer que talvez, assim, é pouco, mas não é pouco, é muito. É que, assim, como o medo domina a nossa vida, né? Aí o medo nos põe na Oh, ansiedade, aí nos põe no controle, no apego. A Então, culpa também, né? Você já percebeu que a culpa também é também. encalacrada, né? Eu vejo muito que é muito um ciclo de culpa e raiva, porque quando você sente dor, sempre tem culpa. Porque você está sentindo Sim, dor, então você dá um jeito de você se autopunir. E aí, por que que a gente tem culpa? Porque a gente tem raiva da gente mesmo, por a gente não estar sendo a gente mesmo. Por a gente não ter se posicionado, por a gente não ter tido coragem. A gente tem raiva porque tem medo. sim, uhum. Então, eu tenho medo de fazer tal coisa que eu não quero aborrecer tal pessoa. Eu quero ser aceita, eu quero pertencer, eu não quero que pensem tal coisa de mim. Só que a nossa alma sabe que você não foi leal ao que você queria, aí você fica com raiva. Aí, por mais que você projete a raiva no outro, na verdade, você tá com mais raiva de você mesmo. E aí você fica com raiva de você, se culpa, se pune, vem a dor e aí fica um ciclo. Você fica com culpa e fica com raiva de estar passando por aquilo, e a raiva traz mais culpa, que traz mais raiva, que traz mais culpa. E aí a gente fica nessa roda. é o ciclo. É muito aquela analogia do Star Wars, né? Que quando o mestre lá do cara que virou Darth Vader fala pra ele, né? Olha, não se perca no medo, porque o medo vira raiva, que vira ódio. E é exatamente isso. Que antes a gente fica Uhum. muito assim, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu tô com medo. Aí até parece assim, pô, não, a pessoa tá com medo. Mas se você não tomar cuidado, deixar o medo te dominar, você vai para sentimentos mais densos do que o próprio medo, né? Que é essa raiva que pode virar um ódio, que vira uma culpa terrível, que vira uma angústia, que vira uma vergonha e várias emoções Não, e a ficam gente não sai conectadas. dali, a gente fica ali, não Correndo sai. atrás do rabo, né? Corre atrás do rabo, tem parece cachorro, Exatamente. né?
E é a mesma coisa, né? Você vai nessa descendente, você vê que acontece um efeito cascata, assim como a gente vê sistemático, né? No corpo, e Uhum. ao contrário também, quando você consegue subir, você vai conectando com outras emoções que são mais positivas, né? E aí o corpo também vai funcionando de uma outra maneira. Que lindo, Acho que é Sara, isso. obrigada. Adorei. Que bom. Que Então, eu lindo, falaria, mas adorei. são coisas que me pegam, assim, quando eu paro pra pensar, eu falo, Fica à gente, vontade, quer falar mais? Pode falar. é, eu A acho que gente é. pode pegar, a gente pode fazer um episódio de você falar sobre o corpo todo, relacionando o corpo, falar, né, das Depois a gente partes. pode tentar pegar cada partinha, vou trazer um desenho aqui, assim, olha, essa parte, essa parte. Isso, Mas não sei, exato. acho que isso que a Andrea perguntou no começo sobre o controle, nossa, realmente é algo que é derivado do medo e, gente, se a gente não para prestar atenção, é isso mesmo, o medo, ele guia a nossa vida e a gente não percebe. A gente pensa E que a é gente acredita cautela, nele. que é A gente acredita prudência, nele. é, a gente pensa até que é gratidão, se não tomar Nossa. cuidado. Você fica assim, É, não, aqui tá bom, imagina, é demais querer isso aqui, porque senão eu quero ir além, isso é ser ingrato, é não honrar o que eu falta tenho de aqui agora. E merecimento, né? tudo É, medo. falta de merecer. Ah, eu mereço É, só isso aqui, tá bom para mim, já é muito, né? assim, ó, também, né, se esconder atrás de às vezes o que a gente chama de modéstia ou de humildade, tudo medo. Sim, Nossa, a exato. gente é muito louco, Sara. A gente é muito louco. É É muito. aquela coisa, né? Parece, a gente está no hospício, não é possível. Eu lembrei agora de Hospício. acho que um corte que eu vi de um podcast que perguntaram, sabe, vocês conhecem a Márcia Sensitiva? Sei, ela é engraçada. Aí ela fala isso, ela fala, o planeta Terra é um manicômio gigante. Aí eu Exatamente, falo, ai, exatamente. gente, de rir, né? Mas é A sério. gente ri. Não, a É, gente A tem que gente rir da gente, senão a tem gente que enlouquece tem que mesmo. rir, tem que rir. A Vai gente- desopilar o fígado, vamos rir. Não, não. exatamente. Ai, gente, que Ai, lindo, muito obrigada. bom. Adorei, adorei, Sara. Muito Ah, lindo. mas obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Muito bom Foi estar lindo. aqui Obrigada, com Sara. vocês. Você Foi já um é de prazer. casa. Agradeço. É, E- você já tem a carteirinha do meu caminho já. Já. Isso aí. Bateu o carimbinho fidelidade. Quando chegar em 10, você Isso, ganha um café, isso. a caneca do meu Combinado. caminho cheia de Tem a café. caneca do meu caminho. É, Boa ideia! Quando tiver presencial, a gente faz a caneca. A gente faz a é caneca. verdade. Nos podcasts presenciais tem a Tem essa canequinha. canequinha. Sim, sim. Aí eu levo o bolo. Obrigada. Obrigada. Eu gosto de bolo. Tá, combinado, Isso. combinado. A gente faz um lanchezinho. Que É, delícia. muito bom. Muito Obrigada, bom. Sara. Imagina, obrigada a vocês. Boa Obrigada. noite. E até a próxima. Boa noite. Fiquem todos Deia, com Deus. Com Deus Obrigada, interno. querido. obrigada. Sim, Obrigada, Deia. Obrigada, Deia. obrigada, Rê. E lembrando que o nosso caminho é único, cada um tem o seu.